Obrigada. Obrigada pelo convite. Vocês sabem que eu sou fã de vocês, né? E então, assim, eu fico feliz de estar aqui para poder falar de biodança, que eu acho muito legal esse trabalho de vocês, né? Que vocês estão fazendo no YouTube, no Instagram, né? Que é de mostrar o que é a biodança de verdade, porque quem está fazendo biodança é quem sabe de verdade o que é biodança, né? E eu conheci a biodança em 1998, né? E eu conheci a biodança através da minha terapeuta na época, Sônia Reis, que ela era minha terapeuta. Eu busquei a terapia com ela porque eu sabia que ela dava biodança e eu achava que a biodança era a resposta para o meu problema na época. Na época eu estava muito doente, quase sem mexer os braços, e era muito difícil a situação, e eu sabia que eu tinha que fazer uma terapia corporal, né? E eu já tinha ouvido falar da biodança, que talvez fosse um bom trabalho para mim. E aí eu procurei ela exatamente por isso, porque ela trabalha com biodança. Foi uma coisa muito boa para mim, porque eu fazia terapia com ela num dia e fazia biodança com ela no outro, né? Então era sempre muito bom. Eu já ia com a coisa meio trabalhada lá, né? Quando eu chegava na terapia, eu tinha um monte de conteúdo que tinham vindo da biodança. Então, assim, a biodança é muito terapêutica. Toda vez que eu recomendo biodança para qualquer pessoa, eu falo, a biodança não é terapia, mas é mais terapêutico do que muitas terapias que a gente conhece. Então, é um trabalho de desenvolvimento pessoal, um trabalho de relacionamento, é um trabalho onde você não só a gente se conhece, mas a gente vai conhecer do ser humano. O facilitador de biodança não tem que necessariamente ser psicólogo, né? Como no meu caso, busquei uma psicóloga que trabalha com biodança, mas não tem que, né? Basta que ele que seja interessado no conhecimento humano. Isso é suficiente porque ele vai ter aprender essa percepção fina de como cada um vai se movimentando, né? E a biodança, toda vez que eu convido as pessoas para biodança, a pessoa fala assim, mas eu não sei dançar, né? Ou fala assim, eu não tenho coordenação. Eu falo, alguém com menos coordenação que eu, é difícil. Eu também não tenho coordenação para dançar em grupo, assim, em dupla, né? A dança que a gente conhece, né? A dança de salão, que tem o passinho, né? Mas eu fiquei encantada com a biodança desde a primeira aula, porque tudo que eu precisava naquele momento era me movimentar de volta, né? Tá dentro da vida, porque eu estava parada, eu estava afastada de trabalho, eu sou psicóloga, eu não estava trabalhando com psicologia, eu estava doente, né? E aí, por conta dessa doença, que eu fui conhecer a biodança, já tinha ouvido falar antes, mas não tinha me interessado. E é interessante como a primeira aula, o primeiro encontro, geralmente num grupo de iniciante, é uma coisa bem lúdica, né? Para mim foi o máximo, que era só isso que eu estava precisando. Eu descobri que eu estava precisando brincar um pouco, relaxar brincando, ser criança, né? Então, para mim foi muito bom o primeiro encontro, né? Aquilo de brincar, de ir para o chão, né, de fazer coisas engraçadas, para mim foi o máximo aquilo, né? E aí eu percebi que eu mexi meus braços de um jeito que eu não estava mais mexendo. Aí eu falei, nossa, olha só que negócio mágico. E aí eu fui crescendo com essa coisa. E na biodança tem algumas vivências, eu tenho ainda o costume antigo de falar exercício, né? Mas algumas vivências
né, que uma delas que eu acho assim fundamental, que eu acho assim o achado da biodança, o caminhar. Quando eu falo isso, algumas pessoas falam, mas caminhar é uma coisa tão simples. Eu falo, é simples, mas a gente não se dá conta. E depois que eu comecei a fazer biodança, eu comecei a me dar conta de como é que eu estava caminhando. Que coisa feia que era aquilo. Eu estava caminhando de cabeça baixa, eu estava caminhando com os braços parados, eu estava sem energia, né? E na biodança, com essa variação de caminhares, né? E que eu ouvi uma vez Rolando Toro falando do caminhar num encontro que a gente fez, tinha um monte de facilitadores, onde ele pegou um facilitador pelo braço e falou assim: Ei, você está caminhando de costa. Para onde você está indo? Caminhar é para frente. Caminhar de costa. Só se for na brincadeira com criança. E assim mesmo, normalmente não tem. A criança só corre para frente, né? Só anda para frente, né? E aí eu falei assim, olha só, não tinha me dado conta de quão importante é caminhar e prestar atenção no próprio caminhar, né? Que tipo de caminhar que eu estou fazendo, né? Eu vou abrir um parêntese aqui sobre um atendimento que eu tinha há muitos anos atrás. Eu peguei um rapaz, o rapaz chegou para fazer terapia por um motivo de relacionamento. E ele é muito alto, tinha acho que 28 anos, 27. Ele mancando. E eu não dei muita importância para aquilo, porque aquilo não era o foco da terapia dele, né? E aí, ao longo dos meses, ele foi piorando, mancando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Até que um dia eu me incomodei com aquilo e falei, escuta, o que houve com o seu caminhar? Por que você está mancando tanto? Aí que ele me contou a história dele, que foi aquele mancado dele, é que ele tinha uma prótese do fêmur. E essa prótese tinha sido colocada quando ele estava no final da adolescência, tinha sido avisado para ele que ele teria que trocar a prótese. E ele teve que colocar uma prótese do fêmur porque ele teve um câncer e demorou muito para colocar essa prótese, aliás, para tratar, até que teve que fazer uma substituição do fêmur, né? E aí ele ficou com essa prótese, ele cresceu mais e já estava com quase 30 anos. Quer dizer, a prótese estava passando da hora de trocar, né? E aí eu chamei a atenção dele, eu falei assim, escuta, você vai deixar de novo a tua vida de lado e vai deixar voltar esse câncer, se for o caso. Não sei se volta, mas ele estava deixando a coisa. Quando ele buscou o médico, ele já viu que estava bem crítica a situação, né? Então, assim, uma coisa que a gente vai sempre... Por que eu estou te dizendo isso? Porque nós vamos esquecendo da gente. A gente se esquece da gente e a gente deixa passar o dia da consulta do médico, a dia, né? Troca a consulta. E isso tudo tem a ver com caminhar na vida. Como é que eu caminho na vida, na minha vida? Como é que eu levo a minha vida? Para onde que eu estou indo? E a biodança me ensinou nesses caminhares, né? Cada caminhar que tem um jeito diferente, né? Quando a instrução é dada na aula, ela sugere o caminhar, né? O caminhar alegre. Como é que a gente faz um caminhar alegre, né? Como é que a gente caminha com determinação, né? Tudo isso, e aí tem a música adequada para isso. Cada caminhada desse, a gente precisa estar prestando atenção. Ora, eu quero realizar alguma coisa na minha vida, que jeito que eu estou caminhando para essa coisa,
Eu estou indo com determinação ou eu estou indo meio mole, assim, não estou tão certa disso, né? Então, assim, a fala do Rolando nesse dia também, corrigindo o movimento, que eu achei interessante aquilo, que eu nunca tinha visto, né? Corrigindo o movimento daquela pessoa que era, inclusive, um facilitador, né? Eu falei assim, olha como faz sentido a gente prestar atenção para onde é que eu estou indo. O que é isso que eu estou fazendo? É um caminhar, mas eu estou indo para trás?